da TV Assembleia, trabalhadores e trabalhadoras que já estão se preparando para voltar às suas atividades. Eu quero primeiro, senhor presidente, me solidarizar à luta desses trabalhadores e trabalhadoras. A luta, esse problema não é novo, é um problema antigo, que já houve uma série de ações dessa categoria. É importante entender que o governo do Estado tem um déficit com essa categoria, em especial com aqueles trabalhadores contratados de forma precária antes da emenda constitucional, porque a emenda constitucional determina a efetivação de todos esses trabalhadores. O município de Manaus fez isso em relação aos seus agentes comunitários de saúde, mas o governo do Estado ainda não tomou até aqui as medidas necessárias para cumprir o que autoriza a Constituição Federal com a nova redação dada pela emenda constitucional. Portanto, há um tema que é precedente em relação a esses trabalhadores, que é a regularização da situação funcional deles, deputado Chico Preto. Pode parecer absurdo, mas a Constituição do Estado, a Constituição Federal, por uma emenda constitucional, autorizou, e mais do que autorizou, determinou a efetivação dos servidores temporários, agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Portanto, cabe ao governo do Estado encaminhar a lei regularizando essa situação, o que já foi feito, inclusive, em relação aos agentes comunitários de saúde do município de Manaus. Então, eu acho que Vossa Excelência, como líder da maioria, pode ajudar no encaminhamento disso. É algo já resolvido do ponto de vista jurídico, do ponto de vista constitucional. E, obviamente, a partir da regularização da situação funcional desses trabalhadores e trabalhadoras, passarmos a essas lutas efetivas que tem mais a ver com a necessidade de estabelecer e organizar uma carreira para essa categoria. Uma carreira em que todos estejam inseridos. Uma carreira com previsão de database, uma carreira com previsão de progressão funcional, uma carreira com garantias de direitos. E não acabar esses servidores não recebendo os benefícios dos servidores da saúde, mas pagando os preços de deveres estabelecidos para os servidores, o conjunto dos servidores da saúde. É preciso uma carreira específica, porque é uma categoria específica. E há uma outra questão aqui que é muito importante. A lógica desse serviço de ação comunitária de saúde, ela parte da premissa de que o cidadão exerce a sua atividade nas proximidades de onde mora. Isso é da essência do programa. Portanto, o governo do Estado, quando retira um agente desse do lugar onde mora e coloca para prestar o seu serviço em outra localidade, ele fere de morte o que é a essência do programa. Porque o programa pressupõe visitas domiciliares, o programa pressupõe um trabalho educacional, e isso só pode ser feito ou será feito com maior qualidade se for feito na área onde o cidadão e a cidadã conhecem os moradores, sabem como funciona a comunidade, conhecem a estrutura de saúde, convivem com a estrutura de saúde daquela comunidade. Portanto, é preciso que nós possamos enfrentar isso, deputado Chico Preto, não com uma medida de apagar um incêndio temporário, mas aproveitando essa mobilização para oferecer uma solução estruturante para a categoria. E a solução estruturante passa necessariamente, na minha opinião, por três questões. Primeiro, a regularização funcional daqueles que foram contratados como temporários. Segundo, a estruturação de uma carreira para esses agentes de saúde. E terceiro, a definição de uma área de atuação vinculada ao local de moradia, como é da origem e da essência do programa e da concepção do programa. Então, contem com a minha solidariedade, com o meu empenho e com a minha luta, na certeza também, como bem disse o deputado Sidney Leite, de que essa é uma luta que conta com o apoio, com a solidariedade, não dos 3 deputados de oposição, mas dos 24 deputados desta casa. Cada um com seu estilo. Alguns vêm à tribuna e criticam o governo, são duros. Outros usam o caminho do diálogo, da interlocução com o governo. E ambos
tanto o que usa a tribuna para fazer a crítica, como aquele que usa o caminho do diálogo e da interlocução com o governo, prestam um serviço relevante de compromisso com a categoria. Portanto, tenho certeza de que a atitude, inclusive, do presidente, que é um deputado da bancada do governo, que abriu o seu tempo de inscrição para que vocês falassem, ela demonstra que há um compromisso coletivo dessa casa, cada um na sua forma de atuar, de tentar enfrentar e oferecer soluções efetivas para a vida funcional de todos vocês. Portanto, boa sorte e contem conosco nessa luta. Mas, senhor presidente, eu quero ser bastante rápido no outro tema. Não estão botando o relógio. Ah, está ali, está acabando o meu tempo, apenas para registrar, e acho que é dever de ofício de todos os parlamentares hoje, o nosso esforço e a nossa intenção e o nosso compromisso com o modelo Zona Franca de Manaus, um modelo estruturante. Às vezes eu ouço algumas pessoas questionarem o papel da Zona Franca para o interior do estado do Amazonas. Deputado Chico Preto, dos 8 bilhões de receita tributária do estado do Amazonas, 7 bilhões e meio dizem respeito a um só imposto, o ICMS. Portanto, o que está sendo discutido no Congresso Nacional agora tem a ver com 90% da receita tributária do estado do Amazonas, dos quais o estado do Amazonas fica com 75% e os municípios dividem 25%. Esses 7 bilhões e meio de arrecadação de ICMS só existem porque existe Zona Franca. Se não existir Zona Franca, haverá uma queda drástica da receita tributária do estado. Portanto, uma queda drástica do repasse de ICMS para os municípios. Portanto, uma queda drástica da qualidade dos serviços públicos oferecidos. Faço e reafirmo a crítica de que o estado do Amazonas, historicamente, pela irresponsabilidade absoluta dos governos, não aproveitaram a pujança da nossa receita tributária e de um orçamento que de 2005 para cá saiu de menos de 5 bilhões de reais para 13 bilhões de reais, e o Amazonas, por irresponsabilidade dos governantes dos últimos 30, 40 anos, perdeu a oportunidade histórica de realizar obras estruturantes. Nós chegamos com um orçamento de 13 bilhões de reais, mas sem ter um porto público decente, sem ter um sistema de comunicação eficiente, sem ter um sistema energético eficiente, sem ter uma malha viária, sem ter a mínima de condição para quem quer produzir aqui no nosso estado, e sem ter condições de enfrentar, do ponto de vista logístico, a competitividade no momento de risco de queda dos incentivos fiscais aqui da nossa região. Mas isso é algo que a história vai cobrar desses governantes. O momento agora é um momento de união em torno do modelo, em torno das garantias, que não são garantias orçamentárias para o povo do estado do Amazonas, que são garantias sociais para o povo do estado do Amazonas. E precisamos enfrentar alguns debates mentirosos. São Paulo, criticar o Amazonas por conta da renúncia fiscal é uma piada, porque São Paulo é o maior beneficiário do país de renúncia fiscal. O que é a renúncia do IPI, deputado Chico Preto? Quase que 100% direcionada para a indústria de São Paulo. O Amazonas, que dizem que o vice-governador do Pará disse que nós somos um paraíso fiscal. Não, deputado Chico, nós somos um paraíso para o fisco, porque a despeito dos problemas relacionados ao ICMS, há uma arrecadação grande de PIS, COFINS. O Amazonas representa 60% dos impostos federais, da arrecadação federal da região norte. Aí o Pará vem dizer que isso aqui é um paraíso fiscal? É uma brincadeira, não é um argumento sério, deputado Tony Medeiros, porque nós recolhemos muitos impostos federais. Portanto, é preciso desmistificar alguns desses argumentos. E o argumento de São Paulo e o argumento do estado do Pará,
infelizmente, são argumentos não dos estados ou do povo daqueles estados, mas são argumentos de políticos que não conseguem enxergar a grandeza do nosso país e não conseguem enxergar a importância estratégica do estado do Amazonas, não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista geopolítico, para o presente e para o futuro do nosso país. Portanto, eu torço que o Senado da República tome a decisão correta de manter as vantagens comparativas do polo industrial de Manaus e que os nossos governantes, que não fizeram para o passado, possam no futuro aproveitar essa pujança, essa riqueza para construir uma infraestrutura necessária do ponto de vista logístico, para que esse seja um estado cada vez mais rico e que essa riqueza seja revertida para a melhoria das condições de vida do nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao último orador escrito.